Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula agora a nossa segunda parte, em que nós estamos abordando as funções que nós temos disponível da linguagem Python, tá certo? E para isso, juntamente com essa segunda parte sobre as funções, eu irei também trazer para vocês a nossa lista de exercícios envolvendo aí a parte das funções, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui no computador o Jupyter Notebook, que eu quero apresentar para vocês aí um pouco mais sobre a questão das funções que nós temos aí disponível na linguagem Python. Muito bem, pessoal, eu já estou aqui no meu computador, vamos abrir aqui o Jupyter Notebook para começarmos a desenvolver, então, a resolução dessa segunda parte aqui envolvendo as funções que nós temos disponível da linguagem Python. Depois que eu abrir o Jupyter Notebook, ele vai rodar a aplicação aqui do terminal e abrir automaticamente o navegador contendo aqui o diretório. Eu vou abrir, então, esse diretório aqui, aulas Python, tá certo? E aqui dentro desse diretório nós vamos criar aqui, então, agora o nosso notebook, né? Contendo agora a parte das funções, né? A segunda parte das funções aí que nós temos disponível da linguagem Python. Inclusive, eu já vou até renomear aqui, ó. Vai chamar, então, essa aula aqui funções. Vou colocar assim, ó, parte 2. Tá certo? Vou dar um rename aqui. E agora eu já tenho aqui, né, o meu Jupyter Notebook pronto para ser utilizado aqui. Inclusive, eu já vou criar uma célula a mais aqui. E nós vimos que para fazer a utilização de funções, nós utilizamos aquela palavra reservada def, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer inicialmente um exemplo simples, como, por exemplo, aqui no caso, para fazer o cálculo da raiz quadrada de um determinado número, então eu coloco o nome da função. Então, como eu quero calcular a raiz, eu vou chamar essa função de raiz underline quadrada, tá certo? Vou abrir e fechar aqui o parênteses, colocar dois pontos, e dentro aqui do parênteses eu posso ou não colocar argumentos, tá certo? Parâmetros, na verdade. Então eu vou colocar aqui como, por exemplo, o argumento sendo um número, eu quero calcular a raiz quadrada deste número, tá certo? E depois eu faço aqui, por exemplo, o return, tá? E aí, por exemplo, eu posso fazer o cálculo da raiz quadrada deste número. Então eu vou colocar assim, ó, número. Para me calcular a raiz quadrada, eu utilizo o operador aqui da exponenciação, tá certo? São dois asterísticos, e aí eu coloco o meio, tá certo? Então, se eu quero fazer o cálculo da raiz quadrada de um número, eu posso fazer a utilização aqui de uma potência entre um número 0 e 1, por exemplo, que no caso da raiz quadrada eu simplesmente posso utilizar então o expoente como sendo o meio, tá certo? Inclusive aqui, pessoal, na aula passada eu não comentei, mas eu posso criar uma documentação para descrever o que esse meu programa faz, no caso da utilização de funções. Então eu posso fazer a utilização da documentação com as docstrings, e aí para isso eu posso colocar aqui 3 aspas duplas no caso, tá certo? E aí eu vou falar aqui então que eu posso fazer uma documentação com uma docstring. Isso daqui, na verdade, ele é até opcional, tá certo? Ele é opcional. Ele basicamente ele descreve, né? Vou colocar assim, ó, descreve o que a função ela faz, tá certo? Vou colocar aqui dessa forma e depois eu fecho aqui com as aspas e 3 aspas duplas, tá certo? Então, isso daqui eu posso fazer uma documentação que a gente chama na linguagem de programação, que é exatamente o que a função faz. Se eu quiser aqui, por exemplo, colocar aqui essa função, ela faz a raiz quadrada de um determinado número, eu poderia simplesmente escrever aqui no caso, ó, vou colocar assim, ó, 3 aspas sim, duplas, na verdade, né?
E aí eu coloco aqui a mensagem, por exemplo, ó, função para o cálculo da raiz quadrada de um número. Então, posso fazer dessa maneira aqui. E aí, logo na sequência, eu já dou um print. E eu quero, então, mostrar a raiz quadrada de um determinado número. Então, eu vou colocar aqui o nome da função, que é raiz quadrada. E aí eu passo como parâmetro, no caso aqui, ó, o número que eu quero calcular a raiz quadrada, por exemplo. Aqui eu quero saber qual que é a raiz quadrada de 25. Eu posso executar esse código aqui, ó. Ele me deu um erro. Eu coloquei aqui quadra, faltou o DA no final. E eu vou rodar novamente. Veja que eu tenho, então, a raiz quadrada de 25. Se eu quiser de um outro número, eu posso simplesmente substituir aqui esse parâmetro 25, colocar um outro valor, por exemplo, 81. Rodando isso daqui, ó, eu tenho, então, e a raiz quadrada de 81 é 9, tá certo? Então, neste caso aqui, eu fiz esse primeiro exemplo aqui, que é para o cálculo, como calcular a raiz de 1, certo? Eu estou fazendo aqui, colocando uma linha de comentário também, mas veja que na própria documentação aqui, utilizando as docstrings, eu posso colocar também, fazer a documentação disso daqui, e facilita muito aí no entendimento da programação de uma maneira geral, tá certo? Eu posso também ter, pessoal, aplicações aí das funções, como por exemplo, no mercado financeiro. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, um Markdown, aplicação do uso de funções no mercado financeiro, por exemplo, certo? Então, vou colocar aqui um primeiro exemplo, onde eu quero, no caso, descobrir, fazer a utilização, por exemplo, de uma função para calcular o retorno percentual, por exemplo, de um determinado valor lá que eu esteja investindo, tá certo? E ver se eu estou tendo um ganho de rendimento em relação a um determinado ativo lá no mercado financeiro, tá certo? Então, eu vou utilizar aqui a ideia de funções e eu vou chamar essa função de retorno, por exemplo, percentual. Eu não posso colocar aqui sem o underline, tá certo? Então, tem que colocar o underline, retorno percentual. E aqui eu vou passar aqui agora, como parâmetro aqui, ó, o preço, por exemplo, preço inicial, vou colocar sem a C cedilha ali, tá certo? Vou colocar aqui preço inicial como parâmetro. E também o preço final de um determinado ativo, tá certo? Então, passei aqui esses dois parâmetros. E aí eu posso, inclusive, documentar com a docstrings. Função para o retorno, o cálculo do retorno, vamos colocar assim, né? O cálculo do retorno percentual. Aí, logo na sequência, eu já posso utilizar o meu return, e aí eu tenho que fazer, né, o cálculo desse retorno percentual. E para isso eu posso utilizar aqui a seguinte expressão no caso. Eu vou utilizar, então, vai ser o meu preço final menos o inicial. Então, eu posso utilizar essa expressão aqui, ó, preço final menos o preço inicial. E vou dividir, no caso, né, fazer a utilização aqui do operador da divisão, pelo preço inicial.
Eu coloco dessa maneira aqui, ó, preço inicial. Depois, por fim, né, eu vou fazer, já que eu quero um retorno em valor percentual, eu multiplico ele por 100 no caso, tá certo? Então, dessa maneira aqui, inclusive eu posso colocar essa expressão aqui na minha docstring, tá certo? Então, posso colocar assim, ó, retorno, vou colocar assim, ó, retorno em porcentagem, né? Seria igual, então, eu utilizar o meu preço final menos o preço, que inclusive eu não coloquei aqui inicial, tá certo? Olha só, aí já ia me gerar um erro. Inicial. Eu venho aqui, ó, preço inicial. E depois eu faço aqui, então, a divisão por preço inicial. E por fim, eu multiplico por 100. Então, veja que eu posso colocar também aqui, né, na minha documentação, utilizando aqui as docstrings, a expressão que faz esse cálculo do retorno percentual. Feito isso agora, eu posso, então, printar na tela, né, o meu retorno percentual. Então, eu chamo a função percentual, e aí eu posso passar aqui agora os meus valores. Então, por exemplo, vamos supor que o preço inicial de um determinado ativo, ele era, colocar aqui valores exatos mesmo, R$10, e depois ele passou para R$12. Então, vou executar aqui agora essa célula e nós vamos ter aqui o resultado. Veja que ele deu um erro aqui também, preço inicial. Vamos ver se eu errei alguma coisa aqui, ó. Parâmetro que eu coloquei inicial. Vamos rodar novamente, ver se vai dar mais algum erro. Não deu. Então tá aqui, olha só. Eu tenho então o meu preço percentual quando passou de R$10 para R$12, eu tive um ganho percentual de 20%. Então eu posso substituir aqui esses valores e ver então esse retorno percentual. Então essa aqui é uma funçãozinha aqui que a gente pode utilizar aí na aplicação do mercado financeiro, tá certo? E eu posso fazer um outro exemplo aqui para a gente finalizar essa aula aqui agora, que é o caso, né, de uma função, por exemplo. Olha só, uma função com a utilização dos que a gente conhece como args, aqui na linguagem Python, tá certo? Para somar, por exemplo, nós fizemos isso na aula passada, inclusive se você não tiver visto a aula passada, aí, onde nós comentamos um pouco sobre a questão das funções, não tem nenhum problema, eu irei deixar um card aqui em cima para que você possa ver a aula, tá certo? E então eu vou fazer a utilização aqui dos args para somar, por exemplo, vários lucros aí de um determinado ativo que você tenha na carteira. Então, para isso eu vou declarar aqui a minha função chamada def lucro total, por exemplo. Vamos supor que eu vou ter um lucro. E aí eu coloco o nome dessa função como sendo lucro total, tá certo? E depois eu vou colocar aqui como os valores, com a utilização do asterisco, já que eu vou fazer uma soma de valores. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse meu parâmetro como sendo valores, tá certo? E aqui eu tenho que colocar o 2 pontos. E depois eu vou dar um return, vou utilizar uma outra função. Eu posso utilizar uma função dentro da função, tá certo? Então, eu vou utilizar a funçãozinha sum, e aí eu quero a soma de todos os meus valores dessa função lucro total. Depois, na sequência, eu já posso, inclusive, já printar na tela. Aqui no caso, né, o meu lucro total.
é a funçãozinha que eu tenho que chamar. Aqui eu vou passar aqui alguns valores aleatórios, por exemplo, um valor 100, depois eu vou passar o valor 250, vamos supor que eu tive um prejuízo, por exemplo, então eu coloco aqui um menos 50, depois eu vou colocar por fim aqui mais um número, por exemplo, 120. Então veja que eu tenho vários valores, e aí eu quero fazer a soma de todos esses valores, com isso eu tenho que fazer a utilização aqui sempre, né, de colocar o meu asterisco, já que eu estou utilizando aqui essa teoria dos arcs, tá certo? Então, eu posso, inclusive, já rodar esse código, mas primeiro vamos ver aqui, ó, 100 com 250, 350, menos 50, 300, com 120, 420. É o que esse código tem que me retornar aqui. Veja que ele deu um erro. Deixa eu ver o que eu fiz aqui de errado. Célula na linha 1, 2. Print, lucro total. Lucro total. O que ficou faltando aqui, gente? Eu dei um return. Vamos ver aqui. Faltou mais um parênteses aqui, ó. Porque eu tinha uma aqui, faltou o outro ali. Agora podemos rodar, tá aqui, ó. 420 é o resultado, então, do meu lucro total, tá certo, pessoal? Então veja que a utilização de funções aqui, ele é bastante interessante para a gente fazer a utilização não só na matemática de uma maneira geral aqui, mas também tem aplicações no mercado financeiro, como a gente pode ver aqui nesse caso dessa funçãozinha que calcula, né, o retorno percentual de um determinado ativo, e também eu posso fazer, por exemplo, o cálculo do lucro total, né, ou prejuízo total, caso tenha tido um prejuízo, tá certo, pessoal? E com isso, nós vamos agora para o conjunto da nossa lista de exercícios envolvendo aí a parte das funções que nós temos disponível na linguagem Python. Muito bem, pessoal, eu já estou aqui o meu conjunto de 10 exercícios que eu quero passar para vocês aí, envolvendo a nossa parte aí. Nós temos que trabalhar as funções da linguagem Python, tá certo? E aqui no enunciado da primeira questão, ele diz o seguinte aqui, ó. Escreva uma função chamada boas-vindas que exibe a mensagem bem-vindo ao curso de Python na tela. Em seguida, chame essa função no seu programa. Então, este aqui é o nosso primeiro exercício. No segundo exercício aqui, ele fala o seguinte, ó. Escreva uma função chamada calcular a área retângulo e receba dois parâmetros no caso, que é a largura e o segundo é o comprimento de um retângulo. E exiba a área deste retângulo. No terceiro exercício, ele fala o seguinte aqui, ó. Crie uma função chamada soma dois números, que receba dois números como parâmetro e retorne, né, a soma deles. Chame a função e exiba o resultado do programa principal. Depois, no nosso quarto exercício, ele fala o seguinte aqui, ó. Desenvolva uma função chamada imprimir data atual, e quando chamada, imprime, por exemplo, né, a data atual no formato dia, mês e ano, tá certo? Dessa maneira aqui. A função não deve receber parâmetros nem retornar valores. Então, veja que nós temos uma condição para esta quarta questão. Na nossa quinta questão, ele fala o seguinte aqui, ó. Escreva uma função chamada calcular média e receba 3 notas como parâmetros e retorne a média dessas notas. No programa principal, solicite 3 notas do usuário, chame a função e exiba a média. Na sequência, nós temos a sexta questão aqui que diz o seguinte. Crie uma função chamada gerar número aleatório que não receba nenhum parâmetro, mas que retorne, né, um número aleatório entre 1 e 100. Em seguida, exiba o número gerado no programa principal. Depois, na sequência, aqui, o enunciado da nossa sétima questão, ele diz o seguinte aqui, ó. Escreva uma função chamada saudação que receba o nome de uma pessoa como parâmetro, mas tenha um valor padrão de visitante. A função, então, né, ela deve exibir
a mensagem olá nome, tá certo? E, por fim, aqui, ó, chame a função passando e não passando o argumento, tá certo? Então, essa é a ideia aqui de utilização, por exemplo, de funções que nós passamos no argumento ou não no caso. No enunciado da nossa 8ª questão aqui, ele diz o seguinte, ó, desenvolva uma função chamada calcular operações que receba 2 números como parâmetro e retorne a sua soma, subtração, multiplicação e divisão deles. No programa principal, exiba todos os resultados. Então, é a ideia de fazer uma calculadorinha básica aí, para fazer os cálculos aí de um determinado número, tá certo? Na nossa 9ª e penúltima questão, ele diz o seguinte, cria uma função chamada exibir tabuada que receba o número como parâmetro e exiba a tabuada desse número de 1 a 10. A função não deve retornar nada, apenas imprimir os resultados. E por fim, não menos importante aqui na nossa 10ª última questão, ele diz o seguinte, escreva uma função chamada somar números que receba um número indefinido de parâmetros e retorne a soma de todos eles. No programa principal, chame a função passando diferente quantidade de números. Então, este aqui, pessoal, é o conjunto dos nossos 10 exercícios aí relativo à parte das funções que nós temos aí disponível da linguagem Python e que eu quero que vocês tentem resolvê-los. Caso não consiga, eu irei também trazer a resolução de todos eles aí aqui no nosso curso de programação em Python, tá certo? Então, nos vemos aí na próxima aula. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí a nossa parte 2, envolvendo as funções que nós temos disponível da linguagem Python, tá certo? Onde eu apresentei para vocês aí algumas aplicações que nós podemos ter com a utilização do uso de funções, por exemplo, no mercado financeiro, tá certo? Apresentei também um pouco sobre a questão das docstrings para fazermos a documentação quando estamos trabalhando aí a parte de funções da linguagem Python, tá certo? E por último, não menos importante, eu deixei disponível para vocês aí também a nossa lista de exercícios envolvendo aí a parte das funções que nós temos aí disponível da linguagem Python, tá certo? Eu espero que vocês possam tentar resolver todos eles. Caso não consiga, eu irei trazer também a resolução aí de todos eles aí na sequência aqui do nosso curso de programação em Python, tá certo? Vou pedir o de sempre para que vocês deixem um like no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!